nós estamos trazendo essa parte de exercício para você, para mostrar que a matemática é uma escada que você tem que ir subir degrau por degrau. Exercício simples, maneira diferente de resolver, tá certo? Lembre, não é uma maneira mais fácil do que a outra. É como você, a sua mente, como você trabalha, é o seu esquema mental. Essa maneira que o Pacífico me mostrou é mais fácil do que a do outro. O Pacífico complicou muito nessa questão. Aquela questão que ele fez antes, muito complicada. Essa aí foi mais simples. Você que vai começar a decidir. Vamos, a parte de exercícios, continuar, exercitar, entendeu? Exercitar. Vamos chegar lá, pode ter certeza. Olha a próxima questão agora. Questão de número 15, da Fundação Carlos Chagas. Uma empresa irá dividir 20... Rapaz, só vejo o dinheiro nos meus problemas, homem. Tá certo? É para ter na minha carteira, ou na poupança. Uma empresa irá dividir, mas na sua vai ter. Irá dividir R$24 mil entre 4 funcionários, de forma diretamente proporcional, olhe bem, grife, diretamente proporcional ao tempo da empresa. E, temos aqui um problema que no mesmo instante, diretamente e inversamente proporcional ao número de faltas mais 1. Lembre, ao número de faltas mais 1. O que quer dizer isso? Se você faltou 3, então você soma 1, 4. Se você faltou 5, soma 1, 6. Quando coube ao funcionário mais antigo, sabendo que Tiago Pacífico, professor Tiago Pacífico, um abraço, trabalha há 6 anos e faltou 2 vezes. Bruno trabalha há 2 anos e nunca faltou. Kleber trabalha há 12 anos e faltou 3 vezes. E Daniel trabalha há 10 anos e faltou apenas 1 vez. Então vamos começar. Deixa eu pegar só os dados aqui. Então, total. Total é de 24 mil. Pronto. Total 24 mil. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho 3. Eu tenho 3. Eu tenho X. Não precisa botar a letra das coisas não, que complica. Às vezes a pessoa começa com a mesma letra. Bota X, Y, Z e W. Pronto. Ou K. Tanto faz. Aí eu tenho o outro grupo. Qual é o outro grupo? Trabalho. Então ele trabalhou, outro grupo trabalho, certo? E tem outro grupo, que é o número de faltas. Certo? Então nós temos esses 3 grupos. X, Y e Z. Então vamos lá. O que aconteceu com Tiago Pacífico? Trabalhou 6 anos. Então lembra, trabalho e falta. Só um detalhe. Falta mais 1. Você tem que botar mais 1. Cuidado. Não você chega no impasse. Então falta mais 1. Trabalhou. Pacífico trabalhou 6 anos. E faltou 2 anos. 2 vezes. Então 2 vezes mais 1. Aqui vem quem? Vem 3. Bruno trabalhou 2 anos. Pega os dados. 2 anos. E nunca faltou. Então se nunca faltou, é como se ele tivesse faltado 0. Mais 1. Então aqui fica 1. Ok? Kleber trabalhou 12 anos. 12 anos. E faltou 3 vezes. Mais 1. Então aqui vem 4. Então falta mais 1. Não esqueça. Certo? Daniel trabalhou 10 anos. 10 anos. E faltou apenas 1 vez. Mais 1. Então aqui é 2. Então pronto. Então tem os dados. Então Tiago trabalhou 6 anos. Faltou 2. Mais 1. Então boto 3. O nosso outro amigo, tá certo? O Bruno. Trabalhou 2 anos, mas não faltou, mas mais 1 pela condição imposta. Então agora vamos entender. Diretamente proporcional ao tempo. Então aqui é diretamente. Diretamente proporcional. E aqui, inversamente. Então cuidado na questão. Diretamente proporcional ao tempo, inversamente proporcional ao número de faltas. Qual é a regrazinha quando eu tenho um problema que fala sobre diretamente? Eu devo o quê?
Diretamente. Diretamente. Dividir. Inversamente, eu devo multiplicar. Então, lembre, diretamente, você divide. Inversamente, você vai multiplicar. Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho um x. Olha aqui. Eu tenho um x. Aqui, diretamente, então eu divido por 6. E aqui, inversamente, então eu multiplico por quem? Por 3. Vamos de novo. O y, diretamente, com 2, então divide por 2. E multiplica por 1. Pronto. Z, por 12. Z divide por 12, multiplica por 4. Continua. Aí o que eu tenho? W, diretamente com 10, então divide por 10, inversamente multiplica por 2. Pronto. Não tem o segredo da questão. Diretamente proporcional, divide. Inversamente proporcional, multiplica. Aqui, a gente aconselha simplificar. Então, se é possível simplificar, simplifica. Só isso. Então, eu posso, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 2. Aqui não, deixa, do jeito que está. Aqui, eu posso, por 4 dá 1, por 4 dá 3, vezes 4, 12. Por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, nós ficamos com quem? X sobre 2, Y sobre 2, Z sobre 3 e W sobre 5. Então, cuidado, cuidado. Olha os dados. Então, vamos lá. X sobre 2. Ó, proporção eu fiquei. X sobre 2. Anotou? Y sobre 2. Quem mais? Então, vamos rever. Ó, X, aqui ficou X sobre 2. Y sobre 2, Z sobre 3 e W sobre 5. Z sobre 3, Z sobre 3 e W sobre 5. Pronto. W sobre 5, ok? Então, W, que é W, ok? Então, W sobre 5. Ao abraço. Soma os numeradores e soma os denominadores. Então, vamos lá. X mais Y mais Z mais W, 2, mais 2, mais 3, mais 5. Não tira mínimo aqui. Somos numeradores, somos denominadores. Então, vamos lá. Quem é X mais Y mais Z mais W? É o total, revendo. Quem é o nosso total? 24 mil. Lembre, o nosso total é 24 mil. Então, 24 mil. Eu vou dividir esses 24 mil por 2, 4, 7, 12. Pronto, 5, 3, 8, 10, 12. Aí, ó, 24 dividido por 12... Aqui dá 2. Então, ficou 3 zero. Então, implica que isso aqui é 2.000. Ok. Lembre, eu tenho 4 variáveis para encontrar. O x, o y. Lembre, isso aqui é a constante proporcionalidade, que eu encontrei, 2.000. Vamos dar uma olhada para evitar muita conta. Ele pergunta, olha o que ele pergunta. Quanto coube ao funcionário mais antigo, olha a pergunta, deixa eu só reforçar aqui. Ó, quanto coube ao funcionário mais antigo? Mais antigo. O que é o mais antigo? Tem mais tempo na empresa. Então, verificando aqui, quem mais tempo tem na empresa? É o 12. 12 anos. Equivale ao terceiro. Então, equivale a quem? Equivale ao Z. Então, eu só quero encontrar o Z. É isso que ele quer. Eu não quero saber quem é X, nem Y, nem W. Eu quero saber quem é o Z. Então, voltando para a questão. Ó, veja aqui. Eu só quero isso aqui. Então, isso aqui
Z sobre 3 é igual a 2. Então, implica que Z é igual a 6.000. Pronto. Ele pergunta. Resposta correta. Pronto. 6.000. Era isso que ele queria saber na questão. Lembre, gente, a construção do conhecimento, eu sempre trabalho. Você vai exercitando e vai começando a criar maneiras diferentes de resolver a questão. Você viu vários professores resolvendo. Aí você junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando me espera você cria a sua maneira. Aí você vai ser imbatível. Pode ter certeza. É assim que você tem que fazer. Mais uma, ok? Mais. Questão de número 16. Essa questão é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Diz: uma microempresa teve um lucro de R$8.000, que será repartido entre os 3 sócios, em parte diretamente proporcionais aos respectivos tempos de trabalho diário de cada um na empresa. O sócio A trabalha 3 horas diárias. Então, preste atenção. 3 horas diárias. B trabalha 5 horas e C trabalha 8 horas. A parte correspondente ao sócio B, então lembre, ele quer quanto é que ganha o sócio B. Então, imagine logo, ei, Pacífico, total. Ah, gostei. É isso aí que eu quero. Sempre trabalhar, total. Quanto é que eu tenho para repartir? Ora, mas eu tenho para repartir nada mais, nada menos do que R$8.000. Esses 8.000 você vai repartir para o X, tá certo? Para Y, vai repartir em 3 sócios. E Z, 3 sócios. Em parte diretamente, olha aqui, gente, diretamente proporcionais. Então, diretamente a quem? Ao tempo de trabalho. 3, a 5 e a C. 3, 5 e C, que é 8. 3, 5 e 8. Pronto. Aí. Batalha para repousar. Você já tem a resposta. Não tem? Está esperando eu resolver? Tá certo, então vamos nós. Mas está fácil. Lembre. O que é que eu tenho que fazer? Quando é diretamente, o que é que eu faço? Divide. Inversamente, multiplica. Então, se é diretamente proporcional, eu tenho X está para 3, assim como Y está para 5, assim como Z está para 8. Passível eu podia ter chamado de A, B e C? Sem problema. Tá certo? O problema maior é que vem sempre, às vezes, nome de pessoas. Aí, eles fazem o possível para as pessoas terem 2 nomes, tá certo? Maria, José, ou Pedro Antônio, ou João Antônio, tá certo? Tiago Pacífico, certo? PC, ok? Pode ter. Mas o melhor é chamar X, Y, Z e W. Pronto. Aí a regrazinha aqui qual é? Continua. Chama somos numeradores e somos denominadores. Então eu vou ter X mais Y mais Z. Sobre quem? 3 mais 5 mais 8. X mais Y mais Z é o todo, que é 8.000. Dividido por quem? 8, 16. Pronto. 16. Pronto, simplificando. Ó, 80 por 16 dá 5. Pronto. Aí, ó. É como se eu separei só o 80. 16 dá 5. Tá certo? Então vai dar 500. Agora onde está o segredo? Presta atenção. Quando você, às vezes, pela pressa, você termina encontrando todo mundo. O que você quer? Ele quer o sócio B. O que representa o sócio B? É o segundo. Então, ele quer que representa o sócio B. Então, eu tenho que pegar isso aqui, que é a constante de proporcionalidade, tá certo? Eu tenho que igualar quem? Só isso aqui. Y sobre 5 é igual a quem?
ao valor que eu encontrei, que foi 500. Então, implica que y é igual a quem? A 2.500. O que ele pedia? A parte correspondente ao sócio B. Sócio B, ó, é A, B e C. Então, sócio B, B de bola. Então, nosso amigo recebeu R$ 2.500. Ô, peru gostoso, vai ser uma farra. Mas vamos para o seguinte, porque a nossa está bem pertinho. Eu vou passar, aí vai ter festa, viu? Vai ter festa. E festas boas, daquelas mesmo que começa, ninguém sabe que hora que vai terminar. Então aqui, eu tenho uma questão. Ela tem uma característica. Que é a característica extensa. Esse tipo de questão é danado para ser bem pouquinha conta. Olha aqui. O orgulho de um colecionador de carros é seu velho Fusca. Ah, se meu fosse falasse. Que apresenta desempenho de 10 km rodado por cada litro. Presta atenção, os dados. Ó, olha aqui, vai anotando logo. Ou grifando. Anotando ou grifando. Então ele, presta atenção, cada 10 quilômetros que você anda, você gasta 1 litro de gasolina. Embora já tenha sofrido alguns reparos no tanque de combustível. Como esse colecionador irá participar de uma feira de carro em outra cidade, com seu Fusca, vai até um posto de combustível e abastece o carro com exatamente 30,6 litros de gasolina. Mas no momento em que o colecionador inicia a viagem, o tanque cheio, aparece um vazamento no tanque por onde escapa 0,5, outro dado, 0,5 litros, tá certo? 0,5 litros de gasolina por hora. Eita, que é por hora. Eita, por hora. Sabendo que o colecionador pretende desenvolver uma velocidade constante de 50 km por hora durante a viagem, a distância máxima que o Fusca irá percorrer até esgotar toda a gasolina do tanque. Então, uma contazinha. Me diz uma coisa. Olha lá. No tanque tem 30, vamos com calma aqui. Aqui ele tem 30,6 litros. Pronto. Aí o que acontece? Ele vai gastar de duas maneiras. Ele vai gastar o quê? 0,1, tá certo? Por hora. Então, vamos ver. Em uma hora, lembre, em uma hora ele vai gastar 0,1. Isso aqui é do vazamento. Em uma hora ele vai gastar quanto? Deslocando, movimentando. Lembre, olha, 10 km rodado por cada litro de gasolina. Ora, se ele anda 50 km por hora, então ele vai andar quanto aqui? 50 quilômetros. Então, quanto é que ele vai gastar gasolina? 5 litros. Não é, presta atenção, por cada 10 quilômetros, ele não gasta 1 litro? Sim, em uma hora, lembra, eu estou fazendo toda essa resolução em cima de uma hora. Então, em uma hora, lembre, em uma hora, o que vai acontecer em uma hora? Ele vai andar 50 quilômetros. Ele anda 10 quilômetros por cada litro. Então, ele vai andar 50 km. Né? A velocidade de 50 km por hora, então ele anda 50 km. Então, ele gasta 5 litros. Em uma hora, quanto é que vai derramar? 0,5. Então, o total consumido, o total é só somar. Tem 5,1 litros. Pronto. O que é que você tem? Preste atenção. O que é que você tem? Você tem 30,6 de gasolina. Vai dividir por 5,1. Para saber, preste atenção, para saber a distância que quantas horas você vai gastar. Entendeu? Para poder o tanque secar total. Lembre, divisão de número de decimais, igual às casas decimais. Como você está observando que as casas já são iguais, tem uma casa e uma, então você se livra de quem? Você se livra da vírgula. Tem como você tem só uma casa, um do lado do outro. Então, o que eu vou fazer? Separa
o 30. Aí você tem o quê? 30, então você tem 5. 5 vezes 1, 5. Ah, não, Pacífico. Ah, foi pouco. Então você tem o que aqui? 6. 6. Pronto. Oh, tecnologia. Pronto. Eu chego lá. 6 vezes 1, 6. Para 6, nada. Porque 30 era menor do que 51. Então não pode. 6 vezes 1, 6. Para 6, nada. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, na realidade, qual foi o tempo? Foi 6 horas. Então, 6 horas, o que aconteceu com o tanque? Secou. Agora, qual foi a distância percorrida? Ele não percorre, presta atenção, 50 quilômetros por hora. Então, 6 vezes 50. Então, ele percorreu quanto? Ficou no prego, quando ele percorreu 300 quilômetros. Pronto. 300 quilômetros. Vamos verificar aqui o que ele quer. Ele pergunta, no máximo que o Fusca irá percorrer. Então, item A. Ele percorreu 300 quilômetros. Bem simples, não foi? Então, só para relembrar. Foi o que aconteceu. Você se baseia em 1 hora. Como o vazamento é em 1 hora, então você se baseia em 1 hora. Há 2 maneiras dele gastar a gasolina, que está lá. 2 maneiras. A primeira, o vazamento, em 1 hora ele gasta 0,1 litro, e o consumindo, o deslocamento do carro. O deslocamento do carro, ele diz que ele anda a 50 km por hora. Numa hora, se ele anda, presta atenção, a velocidade é 50 km por hora, mas ele gasta 10, olha lá, ele gasta 1 litro para 10 km rodado. Então, na realidade, ele gasta aqui quem? 5 litros, porque ele andou 50 km numa hora, ok? Então, vamos à seguinte. A seguinte fala sobre a questão de número 18, fala sobre uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Uma questãozinha diz, as medidas agrárias mais utilizadas, linda essa questão, maravilhosa, certo? As medidas agrárias mais utilizadas em Goiás são o alqueire, que corresponde a aproximadamente 4,8 hectares, a quarta, que equivale a 1/4 de alqueire, e o litro, que é a 20ª parte de 1/4. Se um agricultor plantar arroz em uma área de 1 alqueire e 60 litros, com a produtividade esperada de 65 sacas por hectare, ele deve colher em sacas. Então lembre, pronto, o segredo da questão está o quê? Que tem que estar tudo em hectare. Se eu tiver, presta atenção, 1 hectare tem 60 sacos, 2 hectares, 2 vezes 65. 65 por hectare. Se eu tiver 1 hectare, eu colho 65 sacas. Se tiver 2, 2 vezes 65. Se tiver 3, 3 vezes 65. Então eu tenho que descobrir qual é o total de hectares. E lógico, multiplicar por quem? Por 65. Então vamos pegar dados. Ele diz assim, ó, a medida agrária utilizada em Goiás são um alqueire é 4,8 hectares. Um alqueire. 1/4 é equivalente a 1/4 de alqueire. Então, 1/4 de alqueire. Ok? 1/4 de alqueire. 1 litro. 1 litro, que é a 20ª parte. 20ª parte de 1/4. Pronto. Só a letrazinha aqui está dizendo tudo. Aí ele diz, se um agricultor de arroz, olha lá, de um arroz, ele plantou 1 alqueire e 60 litros. Então, 1 alqueire mais 60 litros. Pronto, 60 litros. Então, já sei que 1 alqueire é 4,8 hectares. Então, 4,8 hectares. Pronto, aqui já sei. Esse aqui já foi decidido. 60 litros. Vamos começar a brincadeira. Ora, 1 alqueire não é 4,8? Então, 1/4, presta atenção. 1/4 é 1/4 de quem? De alqueire, que é 4,8. É só ir dividindo. Então, isso aqui dá quem? 1,2. Então, 1/4 é 1,2 hectare. 1/4 é 1,2 hectare. Aí vem para cá. Essa divisãozinha é bem simples.
Aqui, olha, o litro é 1,20 avos de 1/4, que é 1,2 hectare. Então, não, vamos evitar contas, ok? Então, o que que eu quero? Eu tenho 60 litros. 1 litro não é isso aqui? Presta atenção. 1 litro não é isso aqui? Nada de conta. 1 litro não é isso aqui? Não são 60 litros que ele plantou? Então, é só pegar isso aqui e multiplicar por quem? Por 6. Então, vamos nós. Então, o que que eu tenho? Eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 6. Então, por 60, né? São 60 litros. Então, fica 60 vezes 1/20 vezes 1,2. Pronto. Simplificando um pouco. Se eu simplificar um pouco, o que que vai dar? Se eu dividir um pouco, isso aqui dá 30. Ok? Então, na realidade, isso aqui dá 3, ó, né? Se eu simplificar um pouco, dá 30 vezes 2, então dá 3,6 hectares. Então, 60 litros equivale a 3,6 hectares. Então, veja aqui. Olha lá, eu tinha 4,8 mais 3,6. Ok? Vou lembrar. Esse 4,8 foi em relação ao quê? 3,6, tá certo? 3,6 foi em relação aos 60 litros. Então, 4,8 mais 3,6, vírgula debaixo de vírgula. Lembrem? 4,8, 3,6. Vírgula debaixo de vírgula. 8 e 6, 14. 4, 3, 7. Vai 1, 8. Então, 8,4. Lembre, 8,4 hectares. Ele plantou isso. Pode ser uma regra de 3. 1 hectare é 6,4. Mas, presta atenção. 1 hectare são 65 sacas. Ó, são 65 sacas por hectare. Então, 8,4 hectares, tem para multiplicar quem? 65 vezes 8,4. Então, continha. As continhas. Então, eu tenho 8,4 por 65. Lembre, multiplicação é só para lembrar, para recordar. Multiplicação de número decimais, não há preocupação nenhuma. Multiplica normal. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 42. Ó, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 42. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 8, 42. 6 vezes 8, 42, 50. 6 vezes 4, 24, debaixo aqui, ó, debaixo do 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 8, 42, 50. Aí soma 0, 6, 4, 5. E a vírgula pacífica que eu faço? Agora você conta. Quantas casas decimais tem? Então, eu tenho só uma casa decimal. Então, você vem para cá e bota a vírgula. Então, resposta, 546 sacas foram produzidas. Então, vamos ver aqui. 546 sacas produzidas. 546 sacas produzidas. Ok? Então, o item correto, B de bola. Gente, lembrando, joia, lembrando, a parte de exercício, quando você tiver dúvida no exercício, você isola um pouquinho a aula e refaça. Assim, nem olha para lá, fica fazendo aqui, fecha o som, tudo, aí fica fazendo. Aí olha, para que você possa ter uma ideia, para você construir teu conhecimento. É assim que nós vamos chegar lá, ok?